Boa noite, pessoal. Espero que estejam tudo bem com vocês, né? Hoje a gente está concluindo mais uma etapa da nossa formação continuada, nosso penúltimo encontro, e hoje vamos dar continuação ao que a gente estava falando no nosso encontro passado, que é falar sobre a parte de edição de vídeo, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre a técnica Stop Motion, né? Que consiste numa técnica que a gente utiliza sequências de fotos, né, para promover movimentos a um desenho ou a objetos, né, que a gente tenha inanimados, que a gente consegue, né, tirar várias fotos em posições diferentes e depois, com a passagem dessas fotos, a gente consegue, né, dar a ilusão de que eles estão se movendo, tá bom? Então, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte de edição mesmo de vídeos que foram gravados através de um celular, né, uma máquina fotográfica, ou então até mesmo de fotos que a gente está querendo colocar, né, e trabalhar em cima dela para fazer tipo um documentário, né, que a gente possa utilizar dos nossos recursos próprios, né, para produzir um vídeo didático que a gente consiga utilizar na sala de aula. Tá bom? A ideia é essa. Então eu preparei aqui um slide, né, só para poder a gente se orientar mais ou menos o que a gente vai fazer, porque depois eu vou passar para as outras ferramentas e de repente a coisa, né, para quem de repente pegar o vídeo pela metade, algo do tipo, a gente não ficar perdido, tá bom? Então o passo a passo do que a gente vai fazer hoje é o seguinte, né? Primeiro de tudo, a gente vai fazer o download dos codecs, né? Os codecs são plugins, né, que permite a gente visualizar os vídeos que têm formatos diferenciados e que são publicados na internet. Então, se a gente fazer um download de um vídeo do YouTube ou do Facebook, do Instagram, ele pode vir com um tipo de formato que o nosso computador ainda não está apto a rodar esse vídeo. Então, com esse pacote de plugins, né, esse pacote de programinhas que estão ali dentro, ele vai permitir que a gente consiga acessar essas imagens, tá bom? Então, a gente vai fazer o download disso, eu vou mostrar a vocês o que é, como fazer, como instalar, e depois a gente vai passar, né, para o programa que a gente, né, vai usar de fato para poder fazer a edição desse material. No caso aqui, a gente vai utilizar o Movie Maker, né, do Windows. Ele tem até esse símbolozinho aqui, né, que eu coloquei no slide, que quem já teve acesso vai recordar um pouco dele. Esse programinha, ele fazia parte, né, do sistema operacional, então quando a gente instalava as versões anteriores do Windows, esse programinha ele já vinha de forma gratuita para a gente utilizar. Atualmente, as versões mais novas do Windows não vem com esse programinha. Então, para quem quer ter acesso a ele, né, existe a versão mais atual que é preciso entrar no site de venda de aplicativos, né, da Microsoft, procurar por ele, e aí tem a versão gratuita e tem a versão profissional. É claro que a versão profissional ela é paga, né? Tem mais recursos, tem mais ferramentas dentro do programa que vão te permitir ter, né, uma edição mais avançada, tá bom? A parte gratuita ele vai ser bem simples, vai ser uma coisa assim bem limitada. Mas você também consegue baixar da internet, né, as versões mais antigas, que é o caso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Que aí é um programa gratuito, ele está disponível na internet, não pelo site oficial da Microsoft, tá? Mas você fazendo o download dele para o computador, você consegue usar a versão dele completa e que para o que a gente quer, são vídeos didáticos, né, vídeos feitos por professores para colocar em sala de aula, esse programinha ele vai atender muito bem. Ele tem um visual agradável, né, é fácil usar, né, e vai ser tranquilo da gente aprender bem rapidinho essa ferramenta, tá bom? Também vai ter um momento que eu vou mostrar pelo menos a vocês como fazer o vídeo, fazer download de vídeos da internet, né? Às vezes a gente quer pegar trechos de filmes, trechos, né, de algum vídeo que a gente encontrou que é interessante e quer fazer alguma adaptação para a gente poder usar na sala de aula. Isso também é possível fazer,
Então eu consigo fazer recortes, né, de vídeos e consigo juntar esses vídeos com outras partes, né, de outras mídias para a gente poder conseguir fazer uma coisa mais pessoal, tá bom? E por último a gente vai fazer a edição realmente dos vídeos, né, e salvar. E eu espero que a gente consiga fazer tudo isso para a aula de hoje, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então vamos para a prática agora, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir um navegador, tá? Aqui no caso eu utilizo o Internet Explorer, né, o Edge. Vocês podem utilizar o Google Chrome, se for o caso, também não tem problema nenhum. Mas aqui eu vou entrar no site de busca do Google, né? E o nosso primeiro passo que eu falei para vocês é fazer a instalação dos codecs, né? Os plugins de vídeos que vão me permitir visualizar qualquer formato de vídeo que tem disponível pela internet, tá bom? Então o que eu coloco? Eu escrevo download, codec, né? E coloco para buscar. Eu costumo, pessoal, baixar esses programinhas diretamente do site oficial, tá? Como eu já tenho uma prática a mais, né, eu já sei reconhecer os locais onde a gente consegue, né, baixar direto da fonte, vamos dizer assim. Existem outros sites, né, como por exemplo aqui o mais conhecido, agora ele não apareceu, apareceu sim, tá aqui, ó, do Baixa Aqui, né? Baixa Aqui é um site, né, brasileiro que tem, né, reunido ali vários programas, ele faz propaganda desses programas, coloca avaliação e tudo mais, e aí você consegue fazer o download por aqui também. Mas por que eu não acho interessante? Porque geralmente esses sites eles acabam agregando outros programas que não é do meu interesse dentro desse pacote, né, de programa que eu estou querendo baixar. Então, na hora que eu vou fazer a instalação, ele sai instalando um monte de outras coisas no computador que não vai ser útil para mim. Então, para eu evitar esse tipo de situação, eu prefiro ir direto no site do desenvolvedor e fazer o download do programa. Então, eu venho aqui, que é esse aqui, o Codec Guide, né? Então, entro nele aqui, e aí o que vai acontecer? Ele está no formato todo em inglês, né? Só que eu tenho o recurso de traduzir essa página. Eu acho que em algum momento eu já mostrei isso para vocês em uma aula anterior. É só a gente vir aqui em cima, ó, clicar aqui, ó, mostrar opções de tradução, pedir para traduzir para o português e clicar em traduzir. Então ele está traduzindo o site para mim, né? Então terminou, ó, percebo que agora saiu do inglês e está em português. Então fica mais fácil de eu entender aquilo que eu preciso, tá? Então, quando eu cliquei lá no site da busca do Google, ele já me trouxe direto para a página de download. Então aqui eu tenho várias opções para baixar esse programa. Eu tenho o pacote básico, eu tenho o pacote padrão, o cheio e o mega, né? O mega, ele acaba tendo mais recursos dentro do programa que é o pacote completo. Então eu prefiro baixar esse, né? Então como é uma situação que eu vou estar utilizando para outros momentos depois, então eu consigo fazer isso aqui. Então eu venho aqui, clico em baixar mega, cliquei aqui, ele vai me trazer para essa página, tá? Ele não vai começar de forma automática, né? Então percebam que ele traduziu a página de novo para mim para português, né? E eu venho aqui, ó, e clico em servidor 1. Então quando eu clico aqui em servidor 1, ele vai começar a fazer o download desse programinha. Tá? Ele é um programinha leve, né? Só tem em torno aí de 60 megas, né, do tamanho dele, então não vai pesar o computador, tá? Não vai te atrapalhar em nada, e ele ainda traz um outro recurso que eu vou mostrar para vocês, né? Que é um player, né? Que é um programinha que roda os vídeos, né? Então ele é um programinha bem completo e fácil de utilizar, né? Então ele está mostrando aí que vai levar em torno de 4 minutos. Eu vou cancelar porque eu já fiz o download dele e vou abrir esse programinha já direto lá da minha pasta de downloads para poder mostrar a vocês, tá? Então eu vou cancelar aqui. Então fechei, vou vir lá na minha pasta downloads que está aqui, né? Deixa eu só fechar aqui que senão fica muito poluído, né? Muita coisa baixada no computador.
Então, o programinha que eu baixei é esse daqui, ó, K-Lite Codec Pack, né, Mega. Foi essa versão que eu baixei. Então, eu venho aqui, clico 2 vezes nele, tá? Ele vai me abrir essa janela aqui, eu clico em Sim. E aí, né, ele começa a trazer, né? Então, como eu já tenho ele instalado, pessoal, ele só está fazendo uma atualização. Então, eu continuo clicando aqui em Next, né? Next, Next, que é o próximo, né? Então, até concluir. Então, aqui ele me permite fazer a instalação do player, tá bom? Media Player Classic. Eu recomendo vocês a fazerem a instalação dele porque fica muito mais fácil de visualizar os vídeos depois, tá? Então aqui, ó, ele está me dizendo todas as extensões que tem, todos os plugins para poder conseguir fazer a visualização do vídeo, né, e também do áudio, né, para que eu consiga escutar direitinho aquilo que a imagem está transmitindo. Então clico em Next, né, aqui eu consigo configurar a questão do áudio, né, clico em Next. É claro que se você não tem conhecimento dessa parte, a recomendação é você sempre ir next, next até o final para não ter problema nenhum. Não precisa marcar nem desmarcar nada. Só aquela questãozinha do player que eu mostrei ali, que no meu caso estava desmarcado, mas quando vocês fizerem a instalação pela primeira vez, provavelmente vai estar marcado, tá? E aí vocês clicam em Install. E aí ele vai fazer a instalação do programa no computador de vocês. Eu não vou fazer porque eu já tenho isso aqui, tá bom? Deixa eu só... O WhatsApp abriu aqui. Então aqui eu vou clicar em cancelar, mas vocês vão clicar no install, tá? E aí... Isso, pronto. E aí a gente vai continuar, né, a visualizar a nossa aula. Então, voltando aqui para o navegador, eu já fiz a instalação dos codecs, já está tudo pronto nessa parte para a gente conseguir rodar os vídeos, né, as imagens que a gente vai precisar. E agora eu venho aqui novamente, vou na página do Google para fazer a busca, tá? E aí eu vou fazer o download agora, né? Ó, download Movie Maker, que é o nome do programinha da Microsoft, tá? Como eu falei para vocês, existe, né, o site de aplicativos da Microsoft que você consegue visualizar o programa mais atual, tá? É esse site aqui. Então, vou abrir ele aqui numa nova guia para mostrar a vocês. Essa aqui é a cara do programinha, né, que está na versão mais atual, ok? Vocês, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês como buscar pelo site na internet, mas eu também consigo utilizar o recurso da loja que a Microsoft tem dentro da própria instalação do Windows, que é essa caixinha aqui embaixo, esse saquinho de compras aqui, ó. Então eu clico nele aqui, ó, que é a loja virtual, eu também consigo fazer a busca desse programinha por aqui, tá? Então eu venho aqui, coloco para pesquisar, eu já tinha digitado antes, né? Então Movie Maker, digito aqui, ele vai me trazer aqui, ó, os dois primeiros aqui são aqueles que eu mencionei para vocês. Então, essa primeira versão aqui é a versão profissional, então essa versão aqui é a completa, ela é paga. E, ó, percebam que o valor ele não é tão surreal que a gente não consiga fazer esse investimento. Né? O valor de R$ 74,95, que está com desconto aqui de 19%. Né? Então, depois que você conhecer a ferramenta, gostou, viu que vai ser um recurso que você pretende utilizar com frequência, pensa, tá? Porque no meu caso vale a pena. Embora eu não utilize esse daqui, tá, pessoal? Eu tenho outro programa que eu uso, mas o Movie Maker da Microsoft é uma ferramenta que vale a pena. Então, tem a versão gratuita. Então, eu já instalei aqui no computador, mas o caso aqui é só clicar aqui, ó. Ele vai ter a opção aqui adquirir, então você vai clicar, ele vai fazer o download para o computador, como eu já fiz, ele está me dando a opção aqui de abrir. Então eu clico aqui em abrir, essa é a carinha que o programa tem, tá?
Então, o que acontece? A versão gratuita, ela não me permite muitos recursos, tá? Então, o que ele vai me permitir, ó, é fazer a conversão de vídeo, tá? Gravar a tela, converter foto, né? Gradação de cores, gerar vídeo, criar um DVD, silenciar o vídeo e extrair o áudio. A versão profissional, vocês percebam que vai ter outras opções, ó, onde tem um cadeadinho, ele está me dizendo que ele está bloqueado. Então, só quando eu compro a versão paga, que ele vai desbloquear e vai permitir eu ter acesso a esses outros recursos, ok? Então, depois vocês ficam à vontade para poder visualizar, tá? Então, você pode criar um novo projeto ou gerenciar algum projeto que já foi feito e dar continuidade. Mas não é esse que a gente vai usar hoje. Isso aqui só é a versão mais atual do programa, tá bom? Então, voltando lá no navegador, vou fechar aqui, tá? Vou fechar essa página também e volto aqui na minha busca lá do Movie Maker, ó, Download Movie Maker. Aqui embaixo, ele vai me trazer a versão mais antiga, tá? Que é essa daqui, ó, Windows Live Movie Maker para o Windows. Então, eu abro aqui numa nova guia, tá? Ele vai abrir aqui o programinha para mim. E esse daqui é o programinha que a gente vai utilizar hoje, tá? Então, você vem aqui, clica obter versão mais recente, pode fechar esse pop-up que abriu aqui, tá? E aí, vai ter a opção aqui embaixo. Vai ter a opção aqui embaixo, download, tá? Então, você vai clicar aqui e ele vai fazer o download do programinha. Então, perceba, ele tem 77 megas. Não vou deixar ele concluir porque eu já tenho baixado, mas foi só para mostrar a vocês, tá? Uma vez baixado, eu vou aqui abrir em Downloads e ele vai aparecer aqui para mim, ó, Windows Live Movie Maker. Eu venho, abro esse programinha, tá? Venho aqui, ó, Windows Movie Maker e ele vai abrir a caixinha para fazer a instalação do programa. Clico aqui em Sim, tá? Vai me trazer aqui, ó, português de Portugal, ok, clico em seguinte, aceito o contrato, seguinte, e aí ele vai fazer a instalação do programinha, tá? Instalou o programinha, né? Ele demora um pouquinho, né? Não tem problema. E aí a gente pode clicar aqui em concluir e ele vai executar o programa. Então, só para poder voltar aqui para mostrar meu rosto, né? Então, essa daqui é a carinha do programa, tá bom? Então, percebo que é bem diferente daquela versão mais atual, mas é uma versão completa, tá? Então, aqui eu consigo adicionar os vídeos e as fotos que eu quero usar. Eu consigo abrir aqui, ó, o vídeo da webcam. Então, por exemplo, como eu estou usando um outro programa, ele não vai permitir usar dois programas ao mesmo tempo, tá? Mas você tem como puxar direto aqui da webcam para poder fazer, de repente, um vídeo para poder publicar em algum local, tá? Pode ser no Facebook, no YouTube, enfim. Tem como você, depois de já ter os seus vídeos aqui, ou então suas fotos, você também gravar, fazer uma narração. Então, se você tiver uma sequência de fotos, que você já tem um roteiro, que já pensou no texto que vai colocar, falar, você já consegue fazer isso diretamente aqui do programa, você não precisa gravar num programa separado para depois anexar aqui, tá? E o instantâneo, né, é você já trazer alguma coisa também para cá e adicionar, tá? Então, você consegue também adicionar o seu material, suas mídias, né, que pode ser uma foto, um vídeo, um áudio, você clicando aqui, ó, nessa área aqui, né? Então, nessa mãozinha que está aparecendo, eu clico aqui, ele vai abrir para mim essa caixinha aqui para eu procurar a minha pasta onde estão os arquivos que eu quero trazer para cá. Eu já montei aqui uma pasta separada para utilizar aqui no Movie Maker, tá? Então aqui, pessoal, essas fotos e vídeos que eu tenho aqui foram materiais que a gente utilizou numa saída, né, numa aula de campo, feita lá no Colégio Camboim, com turma do 9º ano, e a gente visitou o Parque da Restinga de Jurubatiba, ok? Então, nesse passeio a gente tirou várias fotos e tem bastante material aqui que a gente pode utilizar. E aí eu vou trazer esse material para dentro do vídeo
para a gente selecionar, né, tudo que a gente quer. Então, o que acontece? Aqui dentro eu consigo selecionar uma de cada vez, mas eu também consigo fazer uma sequência dela. Então, se eu segurar no teclado aí a tecla Ctrl ou Shift, que é a setinha para cima, a gente consegue selecionar várias de uma vez só, tá vendo? Então, se eu clico na primeira e depois vou lá na última, eu consigo selecionar tudo. E eu clico aqui em abrir. Então, ó, ele trouxe tudo para mim aqui dentro desse programinha. Deixa eu tirar meu rosto aqui e botar no canto de cá agora. Tá? Então, o que acontece? Aqui está todo o meu material. Mas, de repente, eu não quero utilizar tudo isso. Eu quero selecionar alguns para poder verificar, né, se vai ficar bom. E até mesmo ajeitar a sequência, que de repente está fora da sequência. Então, aqui a primeira imagem que tem é essa do barco. Eu não quero essa como cena principal. A segunda é essa daqui, né? Essa outra é uma foto de uma bromélia. Enfim, são várias fotos que a gente tem, ó, eu estou passando para poder mostrar a vocês. Então, se eu clico em cada uma delas, ela me mostra nessa caixinha aqui do lado e eu consigo visualizar e selecionar o que eu quero manter no meu vídeo, tá? Então, a gente tem esse recurso aqui para poder mexer. Então, o que eu tenho primeiro são várias fotos de várias coisas diferentes dentro da Restinga, né? E a gente vai começar a trabalhar em cima desse material, ok? Então, essas que são minhas aqui pessoais eu vou excluir, então basta eu apertar o delete, tá? Então, cliquei no delete, apertei no teclado, na verdade, né? E aí eu consigo tirar. Então, ó, essa outra minha aqui também estou tirando, né? Essa. Eu quero fazer um material didático, né? Então o foco tem que ser aquilo que eu estou querendo mostrar para poder explicar alguma coisa. Então, aqui tem várias sequências, né? A gente vai escolher uma só de cada. E tudo depende também, pessoal, né, da questão do que eu quero falar, qual é o meu roteiro, né? Então, vamos lá. Então, basicamente, eu tenho aqui agora o material que eu quero utilizar, né? Então, no nosso encontro que a gente teve, né, com os guardas que trabalham no parque e que fizeram a palestra para a gente, né? Então, eu vou seguir a mesma sequência que foi mostrado. Então, primeiro a gente teve um encontro lá na própria sede do parque, tá? Que foram essas aqui onde a gente está reunido, né? Então, essa daqui é uma foto bacana. Então, eu vou trazer ela, eu consigo mover, ó, eu consigo colocar ela lá no início. Então, coloquei ela agora no início, né? E aí eu consigo selecionar algumas imagens do que a gente viu daquela área, né? Como é uma parte mais alta, a gente consegue visualizar grande parte daquilo que o parque tem. Então, uma foto que eu acho muito bacana é essa daqui. E é a segunda que eu vou colocar aqui dentro do meu vídeo. Por quê? Aqui ele está mostrando que de um lado é o mar e do outro é a lagoa, né? A Lagoa de Cabiúnas. Então, a gente consegue perceber, né, essa transição da água doce para a água salgada e tendo uma faixa de areia aqui dividindo, né, esses recursos de água que a gente tem dentro do parque, claro, né? E a gente tem a área aqui, né, de vegetação mostrando, né? Então vou usar mais essa imagem aqui para poder mostrar. E acho que é isso, né? Para esse momento, deixa eu ver aqui se tem. Ah, a gente pode mostrar essa parte aqui, ó, né? Essas duas outras imagens aqui, eles mostram, né, que do lado do parque existe uma área de moradia, né? Então, dentro do meu roteiro, dentro daquilo que eu quero falar com os nossos alunos, né, eu consigo montar uma historinha aqui que tenha um começo, um meio e um fim, ok? Então, depois disso aqui, né,
a palestra, falando sobre a origem do parque, né, falando sobre, né, a questão de ser uma unidade de conservação e tudo mais, né, a gente depois disso partiu para ir conhecer na prática a Restinga, ok? Então, a minha sequência aqui no caso seria o que? Mostrar essa saída que a gente teve, que foi até a parte da lagoa, né? Então, a gente tem um videozinho aqui que mostra essa parte, né, de entrar dentro do barco e ser levado lá para o meio da lagoa ou para os braços, né, onde a gente conseguiu descer e conhecer um pouquinho, né, da vegetação que tem ali próximo. Então eu vou colocar essa imagem aqui, né? Na verdade eu posso até colocar essa imagem anterior aqui, que mostra o momento que os nossos alunos eles estão entrando no barco. E aí depois a gente pode colocar o videozinho para dar sequência, né? Pô, mas aí eu não sei se isso está ficando legal, será que eu tenho como visualizar isso antes de salvar o meu projeto? Sim, eu posso clicar aqui, ó, na primeira foto, né, e clicar nesse botãozinho aqui, ó, reproduzir. Então, ó, ele vai mostrar, ó, ele dá um tempo aí de 5 segundos, 6 segundos para a primeira foto, né? Eu acredito que ele vai repetir esse padrão para as outras. Eu ainda posso aumentar aqui, né, para poder ficar mais fácil essa visualização. Então, ó, mostrando aí essa área, né, que já mostra a pressão que o parque está sofrendo, né, pelas residências da população, né? E aí a gente mostra aí os nossos alunos tendo essa questão de entrar no barco para poder conseguir fazer o passeio. Então, ó, tá gravando? Ah, tá de sacanagem. Tá gravando essa porra? Aqui tem essa cadeira voando, rapaz. E vocês dois tem que se né, essa é uma recordação bem bacana, foi um passeio bem legal. Então, pessoal, aqui eu também posso, né, analisar se eu quero que reproduza esse vídeo por completo. Se qualquer coisa, né, aqui é o momento da descida deles, né, e se qualquer coisa eu achar que esse vídeo ele ficou muito longo, eu queria diminuir, eu consigo, né, fazer pequenos recortes, eu vou mostrar depois, tá? E diminuir esse vídeo somente para aquilo que eu quero mostrar, que é o momento da saída deles, né? Então, tudo isso a gente vai analisar depois, questão do tempo, se ficou legal e tudo mais, tá bom? Eu também tenho outros vídeos aqui que mostram o momento que a gente estava dentro do barco e que fez esse passeio. Então, se eu quiser colocar ele em seguida, eu posso colocar aqui, tá? Vai ficar um pouquinho maior? Vai, mas de repente vai valer a pena. Então, posso analisar de novo. Então, venho aqui, né? Coloco para reproduzir em tela cheia. Então, ele vai me mostrar tudo de novo. Eu também posso alterar o tempo de reprodução dessas fotos. Então, se eu achar que, por exemplo, 6 segundos é muito tempo para visualizar cada foto dessa, eu consigo diminuir, né, para essa fotografia passar de forma mais rápida. Agora, se eu tiver alguma fala, né, se eu for narrar alguma coisa em relação a essas fotos e precisar de um pouco mais de tempo, eu também consigo fazer. Eu consigo aumentar para poder fazer a narração, né, ler o meu texto,
falar, caracterizar alguma coisa, para poder o vídeo ficar, né, bem instrutivo, vamos dizer assim. Tá gravando? Ah, tá de sacanagem. Tá? Tá gravando essa porra aqui, pensa que tá sendo voador, rapaz. Vocês dois tem que ser. Eu aqui não consigo avançar, né, usando essa ferramenta aqui, porque ele está só expondo para mim, mas se eu sair daqui e voltar para aquela tela anterior, eu já consigo fazer essas alterações. Agora mostra, né, o passeio já dentro do barco. Isso, então aí a gente vai parar aqui e voltar para continuar mexendo. Vem aqui, pausa, né? Então, pessoal, tem uma série de coisas. Eu posso continuar dando a sequência, né, para poder eu terminar essa primeira parte de selecionar o que eu quero mostrar, né? Então, aqui, após o pessoal sair do barco, eu consigo selecionar, por exemplo, o que a gente visualizou de vegetação por ali. Então, eu tenho as bromélias aqui, né? Essa imagem aqui eu vou deletar. Deixa eu ver qual que fica melhor, essa dali. Então, essa aqui eu vou deletar. Certo? Essa daqui eu vou deixar. Essa também vou deixar. Essa eu vou excluir. Essa eu vou deixar. Essa aqui também. Essa daqui, ó, perceba que como ela está em pé, ela ficou com duas tarjas pretas nas laterais, né? Eu tenho a opção aqui, ó, de girar, né, para a esquerda ou para a direita. Então, ó, que bacana. Eu consigo também adaptar o meu material para ele ficar visualmente, né, mais bonito. Então, essas outras aqui eu posso excluir, essa aqui também, essa eu posso deixar, né, essa aqui também, essa eu posso deixar, essa deixar, também posso deixar, essa eu vou excluir também, essa daqui, essa eu vou excluir também, essa eu vou deixar, essa eu vou excluir, né? Isso aqui foi o nosso retorno, então de repente eu posso deixar só para poder mostrar. Então, essa e essa daqui basicamente a mesma imagem, eu vou excluir, né? Outro passeio de barco, vou excluir essa, essa, essa também vou excluir, senão fica repetitivo, essa também excluir. Essa daqui, não sei se vale a pena deixar, mas não, vamos tirar para poder ficar uma coisa mais didática. Então, excluindo. Essa daqui eu vou deixar. Deixa eu ver qual das duas. Essa daqui eu vou excluir, vou deixar essa que ficou melhor. Né? Foto da lagoa eu posso excluir, essa aqui também excluir,
excluir, excluir, é tudo foto repetida, tá? Até porque o nosso vídeo não ficar muito extenso, né? É uma coisa rápida que eu quero fazer, então vou excluindo. Isso. Então, esse aqui é o material que eu selecionei para poder trabalhar, tá? E aí o que acontece? Uma coisa que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, teve um vídeo aqui que ele ficou com muito ruído por causa do som do vento, né? Se eu não me engano, acho que foi esse aqui. Ele ficou com muito ruído, né? Eu tenho um recurso para poder fazer com que isso, né, não me atrapalhe, né? Eu posso tirar esse áudio totalmente, como eu também posso, né, diminuir o som para ele não ficar, né, tão forte no ouvido. Então, o que acontece? Deixa eu só ver aqui onde é. É esse aqui, ó. Achei. Então, você vai clicar aqui, ó, nesse botão, ó, volume do vídeo, né, e vai diminuir ao mínimo, né, ou então, se você levar até o final, ele vai tirar todo o som do vídeo. Então, aqui a gente pode clicar nele para voltar do início, ó. Ó, como é que ele já diminuiu bastante, né? Antes estava de doer o ouvido, mas eu ainda posso diminuir mais, né? Venho aqui, pauso, clico aqui no vídeo, né? Coloco aqui, ó, volume e deixo bem pouquinho, né? Então, ó como é que ficou, né? Então é um recurso que a gente tem para poder fazer esses pequenos ajustes. Não deixei ele totalmente sem barulho, né? Mas coloquei ele num volume que não apareceu. Então, a gente pausa, clica aqui em cima dele de novo, na verdade, daqui do início, né? Venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Altero o volume para um volume bem baixinho, e aí, ó, olha que diferença, né? Ainda possui o som, mas não vai machucar o ouvido aí de quem estiver escutando, não vai tomar um susto, vamos dizer assim, né? Eu não lembro do primeiro vídeo como é que ficou. Não tá tranquilo, né? Mas se eu quisesse alterar também posso, né? Então, pessoal, também tenho outras possibilidades também para o seguinte. Vocês perceberam que na passagem de um vídeo, na entrada dos vídeos, dá aquela situação assim de foi uma coisa abrupta, cortou e já entrou logo no outro em seguida? Eu também consigo suavizar isso, tá? Então eu consigo clicar no vídeo, né, e utilizar aqui, ó, animações, tá? Que como é que eu vou dizer assim, são efeitos, né, de transição de uma coisa para outra. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo verificar um que seja o mais ideal para o momento, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, botar esse efeito aqui, ó. Então, botar nessa foto aqui anterior, né? Então, coloco aqui para aumentar, só para a gente poder ver o efeito acontecendo. Então, ó, na transição dali para o outro, olha que bacana, ele já não foi aquela coisa abrupta na hora de mostrar o vídeo, ok? A gente consegue fazer, né, essas, tanto de entrada quanto de saída, né? Então, nesse próximo aqui, ó, eu consigo também colocar uma outra animação. Então, vamos ver um efeito aqui que... Então, ao você passar o mouse por cima, ele faz a transição ali para você visualizar o que é.
Isso aqui de repente fica legal, vamos ver, né? Botar aqui do finalzinho desse, né? Para fazer a transição para o próximo. Olha que bacana, né? Ele suavizou a passagem de um vídeo para o outro. Então isso aqui é um recurso bem bacana para a gente colocar, né, para ficar mais agradável a visualização. Então venho aqui no próximo vídeo também, né? Venho aqui animações, né? E escolho uma outra. Ó, pode ser esse aqui, vai ficar legal também. Então venho aqui, coloco no play para poder mostrar, né? Ó, que bacana. Ficou muito bom o efeito, né? Então vem aqui, pausa. E aí tem as outras imagens, né? Então aqui é bromélia, então eu sei que eu coloquei uma outra bromélia aqui, a gente pode trazer para poder ficar próximo e mostrar. Então essa daqui eu vou alterar, vou colocar para cá. Então, ó, bromélia, né, uma espécie de bromélia, essa daqui é outra espécie de bromélia. Essa daqui é a vernônia, né, conhecida como o papel higiênico da Restinga. Esse daqui é o prótium, certo? Essa outra planta aqui eu não sei, mas eu tirei foto dela porque mostra essa questão do fruto, né, de ser um recurso de alimento para os animais. Essa aqui é o guriri, né, a palmeirinha que ela cresce em direção ao solo, né? Então o tronco dela fica todo subterrâneo. Essa daqui eu esqueci o nome dela, mas ela tem uma característica bem bacana, que na folha dela ela tem tipo uns pelinhos, né, que criam uma estrutura que faz com que essa planta nunca fique de cabeça para baixo e ela fica boiando, né, na superfície da água. Então se tiver alguma onda, alguma coisa que, né, faça ela se mover na água de forma abrupta, se ela virar, né, ela consegue retornar para a posição inicial dela, né, para não acontecer dela morrer, ok? Eu lembrando depois o nome dela eu falo para vocês. Então aqui foi uma foto, né, mostrando líquens, né? Aqui são as epífitas, né, bromélias que ficam penduradas aí em árvores maiores. Tem a questão dos líquens aqui também, tá, no tronco das árvores, né, que são a associação de algas e fungos que estão ali convivendo com a planta. O cacto, né? Aqui a ideia era mostrar que nessas folhas aqui ela tem uma estrutura que é um mecanismo de defesa da planta, né, para larvas, né, ou ovos de insetos que foram depositados ali, e ela cria uma estrutura que engloba esse organismo, né, para impedir que ele se alimente dela, né. Esse daqui foi o nosso caminho de volta. E no final a gente falou um pouquinho da lagoa, dessa questão, né, da faixa de areia que divide a lagoa com o mar, e também sobre a coloração, né, da água da lagoa, que ela é escura desse jeito porque, né, a matéria orgânica que é decomposta das plantas, da vegetação que tem aí ao redor da lagoa, né, junto da areia com altas temperaturas, quando chove ela cria tipo um chazinho e essa água ela escorre para dentro da lagoa. Então, por isso a coloração tão forte assim, ok? Não é uma água poluída, né? A não ser quando jogam esgoto doméstico dentro da lagoa, mas tirando esse fato, né, a coloração ser dessa forma não indica que a lagoa seja poluída. Tudo bem? Então, pessoal, esse aqui seria mais ou menos, né, o que a gente está fazendo do nosso vídeo. E aí eu posso adicionar outros recursos. Então, por exemplo, se ao invés de eu querer fazer uma narração explicando todo o passo a passo do que aconteceu aqui durante esse passeio, eu posso adicionar uma música. Eu venho aqui, ó, clico aqui, né? E aí eu posso adicionar uma música que já esteja salva no computador, ou eu posso tirar de algum desses
recursos aqui que ele me dá, que são outros sites, tá bom? Mas no momento eu não vou adicionar não, porque eu não tenho nenhum áudio aqui que eu consiga fazer isso para vocês agora para demonstrar. Mas se for o caso, depois vocês podem fazer por vocês mesmos, ou na dúvida, entre em contato comigo que eu mostro para vocês como fazer, tá bom? Aqui tem os efeitos, né, visuais, eu também consigo aplicar esses efeitos. Então, por exemplo, eu passando aqui, ó, eu consigo mostrar, clicando aqui ele vai aparecer outros para mim, tá? Então, se eu quiser colocar esse efeito também numa fotografia ou no próprio vídeo, eu também consigo fazer, mas no caso aqui eu não vou aplicar nenhum, tá? Eu vou deixar sem. Aqui eu consigo também alterar algumas coisas, como, né, o que eu pretendo realçar. Se eu tenho uma música, né, se eu fiz uma narração e também tenho o áudio do vídeo, eu posso escolher qual vai ser a minha prioridade. Então, por exemplo, eu posso realçar a narração, né, como eu estou explicando o que está acontecendo. O meu áudio da minha fala ele vai estar superior aos outros áudios, né? Eu vou poder realçar o áudio do vídeo, se eu quiser, né? Ou da música que eu coloquei. Então, por exemplo, como tem ruído, né, do vento nos vídeos que a gente faz o passeio dentro da lagoa, de repente não é interessante para mim realçar isso. Então, a música que eu colocar, né, eu consigo colocar ela para poder sobressair em cima desse ruído do vento, tá? É claro que, lembra que eu mostrei também para vocês aqui no editar que a gente consegue tirar o som total do vídeo? Então eu também tenho esse recurso, eu posso tirar e deixar só a música ou a narração funcionando, tá bom? Então, aqui eu também consigo alterar, né, o tamanho, né, ou a posição da tela, então eu posso colocar dessa forma, como eu posso colocar o widescreen para poder pegar todo a imagem que eu coloquei, tá bom? E aí, isso aqui, eu acho que a princípio não cabe aqui, né, essa questão de formas de ondas é do áudio aqui do vídeo, por exemplo. Ó, percebam que aqui no vídeo ele está mostrando o áudio, né, da onde a parte do áudio que, vamos dizer assim, que o som ele tem uma intensidade maior. Então, se eu venho aqui e desmarco, ó, ele tira esse recurso de visualização, tá bom? Então, ele não vai tirar o áudio, ele não vai deixar, né, não vai interferir, mas nessa questão da edição do que eu posso visualizar, é isso aqui que a gente vai estar mexendo, tá bom? E no editar a gente já falou aqui, então, por exemplo, eu falei sobre a questão, né, do tempo que eu consigo colocar de duração para cada imagem, eu posso fazer a alteração, ele está em 7 segundos. Então, se eu quiser colocar em menos tempo ou mais tempo, eu consigo alterar aqui. Só que eu tenho que fazer isso de um por um, ok? E consigo também ajustar a velocidade, né? Então, por exemplo, esse vídeo aqui ficou muito extenso, né? E é uma situação que eu não quero cortar, eu não quero mexer nele, quero que ele fique do jeito que está. Eu também posso alterar aqui a velocidade desse vídeo. Então, né, só para vocês visualizarem. Então, se eu colocar aqui do início, ó, ele está desse jeito, certo? Na velocidade normal dele. Então, eu venho aqui, pauso e venho aqui e altero essa velocidade. Se eu colocar 4 vezes, tá? Então agora esse vídeo, ó, olha como é que ele ficou, né? O áudio ficou até estranho, né? Mas é um recurso que eu consigo utilizar, certo? Então dou aqui uma pausa, né? E volto com ele aqui porque eu quero que ele fique na velocidade normal, tá bom? Então ele voltou para a velocidade normal. Então fica a critério de vocês sobre como que vocês vão querer fazer. O fade in e o fade out, no caso de som, né, você coloca naquela parte que ele vem baixinho e vai aumentando, né, no início, que é o fade in, e no finalzinho do vídeo você pode colocar um fade out, que é para justamente ele estar aquele som alto, ele ir abaixando até finalizar,
ok? Então isso é um recurso bacana também. Aqui no vídeo, né, foto a gente não vai conseguir fazer, mas em vídeos que eu colocar, eu consigo também dividir esse vídeo, né? Basta eu colocar ele aqui, ó, né, nesse recursozinho aqui, ó, desse tracinho preto. Eu coloco aonde eu quero, então, por exemplo, coloquei aqui no meio do vídeo. Então, se eu quiser vir aqui e clicar em dividir, ele dividiu aquele meu vídeo em duas partes. Então, se eu tiver uma situação que eu quero retirar um pedaço do vídeo, eu posso colocar no lugar onde ele está e depois selecionar a parte que eu não quero e deletar. Tá bom? Apertar a tecla Delete aí do teclado de vocês. E tem a ferramenta de corte, que eu consigo selecionar um trecho para poder fazer. É a mesma coisa aqui do dividir, só vai estar, né, agilizando mais o processo. E posso definir também um ponto inicial e um ponto final para poder fazer essa parte, né, da divisão. Estabilização de vídeo, ele também me traz esse recurso, né, antivibração, estabilização de imagem e correção de tremor, né, quando é uma coisa mais simples, quando é uma coisa mais gritante, você também tem essa outra opção aqui que é um valor mais alto, né? Então, a gente não tem esse tipo de situação aqui, mas se fosse o caso eu poderia utilizar esse recurso, tá bom? E aí eu coloquei na cabeça que eu finalizei agora e pretendo, né, salvar, né, o meu vídeo. Ah, te lembrei de outra coisa, pessoal. Você também consegue colocar, ó, título, legenda e os créditos, tá? Nesse caso aqui, né, você consegue, ó, ele criou aqui, né, vamos colocar aqui, passeio ao Parna da Restinga de Jurubatiba. Então aqui eu posso alterar, olha que bacana, né? Então eu venho aqui, coloco aqui no meu início, se eu clicar aqui, ó, olha que bacana, olha que efeito legal, né? E se for o caso eu também posso, né, colocar legenda, os créditos, né, que é aquilo que foi no final. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco, ele pede para colocar os nomes, né? Eu não vou saber o nome de todo mundo, porque até foi gente pra caramba, né? Mas eu coloco assim, ó, turma do 9º ano do colégio Camboim. Então, né, se eu coloco aqui, ó, olha que bacana. E se eu tenho o nome de todo mundo, eu ainda posso colocar o nome de todos para poder finalizar e o meu vídeo ficar, né, profissional, né? Vamos acreditar assim. Então, volto para cá para o início, né? Se eu quiser colocar a legenda, né, eu posso fazer, né? E aí finalizei o meu vídeo. Então, o que eu venho fazer agora? Eu venho aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, salvar filme. Aí clico nele, né? Vou colocar aqui na minha pasta do Movie Maker. Isso, e aí eu dou um nome aqui, ó. Vou botar projeto final. Né? Ele vai salvar no formato MP4. Né? Eu consigo salvar com esse programinha apenas dois formatos, MP4 e o WMV. Ok? Então aqui o MP4, clico em salvar. Ele vai começar a fazer a transformação desse meu material num arquivo de vídeo. Certo? Então, ó, ele terminando aqui, eu já vou mostrar o resultado a vocês. Uma coisa simples, tranquila de fazer, só requer um pouquinho de paciência e você ter criatividade e o material certo que você quer utilizar. Então ele terminou, né? Ele pede aqui, ó, você pode reproduzir o arquivo de vídeo agora ou abrir a pasta em que ele está. Eu sempre prefiro abrir a pasta, né? Então clico aqui em abrir a pasta. Ele aqui é onde está o meu material e o meu vídeo ele está aqui no finalzinho, ó. Eu dei o nome de projeto final, ele está aqui. Então, se eu clico aqui e peço para ele abrir, ó que bacana.
né? O meu vídeo tem 4 minutos e 40 segundos de duração e ele tá aí, ó. Eu vou só passando para vocês verem, ó, que ele tá tudo completinho, né? Até o final. E aí, ó, os créditos, turma do 9º ano do Colégio Cambuim. Bacana, finalizou. E agora é só fazer a divulgação do meu vídeo, né? Então, pessoal, referente à aula de hoje, é isso, tá? Deixa eu só voltar aqui para poder finalizar direitinho, né? Então, a gente fez tudo isso aqui, né? Fizemos o download dos programinhas que precisava, acessamos o material que eu já tinha, né, de uma aula de campo que a gente fez, né? E fizemos a edição do vídeo, salvamos ele como projeto final, tá? Então, obrigado pela atenção de todos e o nosso último encontro vai acontecer na segunda-feira que vem, dia 5, né, às 7 horas. Então, agradeço muito a participação de vocês, dúvidas ou, não sei, um bate-papo sobre a aula de hoje, vocês podem me mandar mensagem que a gente troca uma ideia, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos.